Olá! Para o nosso Deep Dive de hoje, a gente pegou um material bem focado, sabe? É um capítulo só, 2 Coríntios 6. Mas o legal é que a gente está vendo ele pelas notas de uma Bíblia de estudo hebraica. E a nossa missão aqui é bem direta, né? Tentar extrair o que o texto diz sobre a vida de um servo e essa ideia de ser um templo vivo. Exato. E o interessante dessa fonte é que o autor, que o texto chama de Shaul, ou Paulo, ele não está dando uma aula, é um apelo, sabe, muito pessoal, quase desesperado para a comunidade da época. O tom é de urgência, falando de como viver a fé no dia a dia mesmo. Gostei disso, tom de urgência. Por onde a gente começa a sentir essa urgência no texto? Olha, começa logo de cara. A frase que a fonte destaca é: "Eis que agora é o tempo". A ideia é que a chance de aceitar o favor do Criador, ela é agora, não é algo para pôr na agenda. É uma decisão que tem consequência imediata. O risco é receber essa dádiva em vão. Entendi. É um chamado para ação imediata. E como seria essa vida de quem atende a esse chamado? O texto descreve isso? Sim, de um jeito que, vira a nossa lógica de ponta cabeça. Ele usa uma série de contrastes, sabe? Uma lista para descrever a vida de um servo, um avage. Por exemplo, ele diz que para os outros eles parecem enganadores, mas na verdade vivem pela emet, pela verdade. Peraí, essa lista continua, né? Tem uma parte que me pegou muito, que é: parecem não ter nada, mas possuem tudo. Isso soa como um paradoxo, né? Como que a fonte explica isso funcionando na prática? Esse é o ponto central. Não é sobre o que você tem no banco. É como se o seu saldo espiritual fosse o que realmente conta, e não a conta corrente. E a mesma lógica vale para as emoções. Por fora, podem parecer tristes, sabe? Abatidos pelas lutas. Mas por dentro, sentem uma alegria, uma julá, que não depende do que está acontecendo. É uma realidade interna que o mundo não vê. Certo. Então, a vida do servo é definida por essa perspectiva que o mundo não entende. E como isso afeta os relacionamentos da pessoa? O texto entra nessa parte mais prática? Totalmente. É aí que entra aquele conselho famoso sobre o jugo desigual. A fonte cita: "Não se unam em laços de casamento com quem não crê". Só que as notas de rodapé mostram que a ideia é mais ampla. Não é só casamento. É sobre qualquer parceria profunda que possa te desviar do caminho. Faz sentido. E ele justifica isso, imagino. Sim, e com perguntas bem diretas, quase retóricas. Tipo: que harmonia pode existir entre a luz e as trevas? Que acordo o Messias faria com o maligno? A lógica é simples. Se duas forças puxam para lados opostos, a união não se sustenta. Uma vai acabar arrastando a outra, né? Entendi. Então o alerta não é só um conselho de relacionamento, é isso. Parece que o texto está usando isso como um trampolim para uma ideia muito maior. Exatamente. E aqui vem a grande revelação do capítulo. O Shaul conecta tudo isso à identidade de quem crê com uma frase de impacto. Nós somos a Beit HaMikdash, ou seja, o templo do Altíssimo vivente. Uau! Isso muda tudo. A ideia de um lugar sagrado deixa de ser um prédio e passa a ser a própria pessoa. Precisamente. E por causa disso, vem um comando direto: saiam do meio deles. Vivam uma vida que o texto chama de kadosh, ou seja, santa, separada. E as notas explicam que isso significa se afastar de práticas religiosas que a fonte chama de Babilônia, e de não tocar em coisas que a Torá, as instruções do Criador, considera impuras. E tem alguma promessa ligada a essa separação? Tem sim, e é uma promessa muito íntima. Para quem segue esse caminho, o Criador diz que será um Abba, um pai para eles. É a conclusão do argumento todo. Essa separação leva a uma relação familiar, direta com o divino. Ok, então, para resumir, o que eu levo desse capítulo é: primeiro, a urgência é para hoje. Segundo, a vida de fé tem uma lógica própria que muitas vezes contradiz o que o mundo vê. E por último, e talvez o mais forte, essa ideia de que o corpo é o templo.
o que exige um cuidado, uma separação real no dia a dia. Diária, com o que eu faço, com o que eu penso e principalmente com quem eu me conecto. A gerência do sagrado vira uma tarefa pessoal e constante.